Boa noite, mais um Clube do Nervo, esse do mês de outubro de 2021, dia 4 de outubro, e é um dia especial, porque nós temos um encontro em que vamos falar do empreendedorismo na área de saúde e, particularmente, aquilo que se faz em neurologia. Claro, na área de saúde como um todo, mas tem grandes neurologistas envolvidos nesse segmento. Antes, eu gostaria de lembrar que esse evento já acontece há alguns anos, há mais de uma década, ininterruptamente, e temos tido a participação de vários colegas. E o Clube do Nervo é uma oportunidade, um bate-papo esse que acaba resultando em muitos trabalhos interessantes, em cooperações, e essas cooperações acabam ocorrendo de norte a sul do Brasil. Hoje nós tivemos um problema importante, que chegou até a cair a Bolsa de Valores, que foi a paralisação de dois meios de comunicação importantes, o Instagram e o WhatsApp, parece que o Facebook também, portanto, três, e isso dificulta um pouco a participação dos colegas, mas, de qualquer maneira, essa edição, como as outras, ficam registradas na página do Facebook, do YouTube, do Clube do Nervo. Então, como ficará gravado, oportunamente vocês poderão assistir e vale a pena ver de novo. Vários dos nossos encontros, vale a pena ver de novo. Eu gostaria de agradecer a Raquel Mendes, que nos dá todo o apoio da realização do Clube do Nervo, que é responsável no Centro de Estudos do Hospital Popstar, por toda a organização da programação do Popstar, e a Raquel, sem dúvida, ela já participa de várias atividades no Popstar desde a sua inauguração. Então, em falar da inauguração do Hospital Popstar, hoje o Popstar está fazendo 5 anos, dia 4 de outubro, por isso que é uma data em que, pelo apoio que nós recebemos e principalmente pela grandeza de se ter no Rio de Janeiro um hospital dessa magnitude, e nós aqui cumprimentamos o amigo Jorge Moll, filho, que, sem dúvida, um grande empreendedor na área da saúde, e particularmente também meu amigo João Pantoja, que a gente de vez em quando está junto, se trocando inclusive pacientes, e é uma pessoa que dá toda aquela dinâmica que nós temos no Popstar. Então, parabéns ao Pantoja, ao Jorge, enfim, a toda a equipe do Popstar e para o Clube do Nervo, em particular da Raquel e também do Bernardo, da TI do Popstar. Vamos então dar início ao nosso bate-papo e hoje o nosso assunto é o empreendedorismo na área da saúde. E ninguém melhor do que grandes empreendedores. E vamos começar por um que, sem dúvida, já é um amigo. Aliás, todos aqui amigos de muitos anos, de muitos carnavais, e nós crescemos todos juntos. Mas um, em particular, é o Romeu Domingues. O Romeu, sem dúvida, é um colega que hoje é o co-chairman do grupo DASA, o Romeu, que aprendemos muito de neuroimagem com ele ao longo dos anos, e não só a capacidade de saber, eu sempre digo que ser médico apenas não basta, ser neurologista muito menos. O cara tem que fazer alguma coisa além, porque você acaba deixando para a própria história. Então, o Romeu Domingues, ele é cofundador também de um dos grupos importantes, que é o Grupo de Saúde Conexa Saúde, é conselheiro de várias startups, conselheiro da ANAP, Associação Nacional de Hospitais Privados, e a Redditor, inclusive, participa dessa associação, é fundador e conselheiro da Age Venture Capital, fundador da clínica, que é importante, que ajuda, um lado muito importante de solidariedade, que é a Imagem Solidária, e Research Fellowship em Harvard, em ressonância magnética. Então, tem um currículo e, sem dúvida, pouca gente tem nessa área. E o Romeu tem um time de neuroradiologistas, de imaginologistas de primeiríssima, além, é claro, de outros ramos voltados para o laboratório nesse segmento. Hoje eu vou ter a grata satisfação de um ex-residente, excelente neurologista, que é o Felipe Haberfeld. Ele me ajudou a montar essa edição de hoje do Clube do Nervo,
e vai ser um bate-papo. Eu vou começar, então, primeiro com o Romeu, e o Felipe também pode ficar à vontade, com os demais colegas que quiserem fazer perguntas ao Romeu. Vamos aproveitar agora e vamos ver como é que a gente aprende a ser um grande empreendedor nesse segmento, né? Romeu, na verdade, olha, 30%, cerca de 30% dos jovens hoje, né? Isso foi uma observação feita também por um grande amigo, Giovanni Guido Serri, que ele foi secretário de Saúde do Estado de São Paulo, é presidente do Instituto do INRAD, lá na USP, né? E é membro da Academia Nacional de Medicina. Ele fez uma observação muito importante, que 30% dos alunos de medicina da USP não querem atuar apenas como médicos. Eles querem empreender e tentar montar uma startup. O que você diria para essa rapaziada que está nos ouvindo e vendo? Como é que a gente pode pensar? Quer dizer, como é que você fez a tua trajetória? Boa noite a todos, Oswaldo. Obrigado pelo carinho, pelo convite, pelas palavras. A gente é amigo já há muitos anos, né? Aprendi muita neurologia com você, é um prazer estar aqui. Oswaldo, eu acho que o Giovanni falou comigo também desses 30%, né? E que eu diria para os jovens, acho muito bacana esse sonho de querer empreender, o momento é muito oportuno, a gente passa uma transformação digital grande na saúde, que é fantástico. A gente vê pelo distrito, hoje tem quase 1.000 startups de saúde no Brasil, 950 health techs. Tem muita liquidez, né? Existem vários fundos de venture capital hoje investindo em startups, às vezes em ideias, né? Eu chamo de pre-seed, né? Nem seed. O cara tem uma ideia, um PowerPoint, um bom pitch e o pessoal colocando dinheiro, né? E aí depois você vai, monta um produto, já começa a ter receita e os números são assim, falando, o valuation de uma empresa, da minha startup é 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes a receita. Então, o momento é propício para empreender. A gente vê que no ano passado, metade dos IPOs dos Estados Unidos foram na área de saúde, né? Não em valor, mas em quantidade. Agora, eu diria que qualquer empreendedor primeiro deve ser muito bom no que ele se propõe a fazer, né? Se ele é médico, acho que se uma formação médica sólida, né? Uma residência sólida, isso com certeza vai colocar ele na frente dos demais. E mesmo essa turma que está empreendendo, que não é médica, né? Que às vezes você tem médico, você tem um cara que fez MBA Harvard, fez Stanford, ou fez Computer Science, então é uma turma muito preparada, entendeu? Então, isso é bom, ver esse nível de maturidade, de qualidade dos empreendedores no Brasil. E a gente tem oportunidade, né? Isso é bom, a gente que é mais velho, poder conviver com essa garotada aí. O Miguel até ajudou muito a gente lá na Conexa. A gente aprende todo dia, entendeu? Então, hoje, assim, uma das coisas que me dá muito prazer é poder participar uma vez por mês da reunião de conselho da Conexa. Garotada fera, entendeu? Então, a gente vai e todos esses, as startups que a gente seja a Jaleco, que também a gente é do conselho, investiu lá, é aprendizado constante. Mas, de novo, você tem hoje oportunidades na área de gestão, na área de inteligência artificial, de devices, acompanhamento de doenças crônicos, saúde ocupacional, saúde feminina. Então, tem um pool de oportunidades e as pessoas pegam, olham, vê lá fora, né, o que está acontecendo lá. Poxa, a Livongo é uma empresa que vale, sei lá, 15 bilhões de dólares. Que é uma plataforma digital de acompanhar doentes crônicos, principalmente diabéticos, né? Então, aqui no Brasil, vai ter, não sei se uma Livongo, vai ter algumas startups, algumas health techs que vão fazer isso bem feito. E quando se propõe fazer uma coisa só, ela com certeza ela é mais ágil, ela tem que fazer melhor do que uma DASA, do que uma Redditor, porque ela é ágil, ela já nasceu digital, né? Então, isso tudo é uma vantagem muito grande para quem está abrindo uma startup, né? Por outro lado, quem está se propondo isso tem que estar, como eu falei, muito bem preparado, tem que ser. Mesmo assim, poxa, a pessoa não fez uma boa faculdade, mas se ela vai se propor fazer uma coisa, se ela vai propor fazer telemedicina, ela tem que estudar tudo, ler tudo quanto é livro, ir para fora, ir para a Califórnia,
que você começa a ver, conviver, a tua barra vai subindo, né? Então, acho que outra coisa que é importante muito é relacionamento, né? Se você vai montar a tua startup, começa a conviver com pessoas que te inspiram, que te admiram, traz para o board quem você vai aprender, vendo? Relacionamento externo com outros investidores. Então, eu vejo lá, a DASA é patrocinadora do Cubo na área de saúde já há uns 5 anos. Deve ter umas 25 startups lá, todas elas hoje têm receita, cria-se um ambiente, né, de troca de experiências que é espetacular. Então, a gente está até aqui no Rio ajudando a prefeitura num projeto, aí, a Rede Dó também está junto, com o Ariel, para criar um hub de inovação lá no Cais do Porto, porque o carioca é muito bom, o carioca é empreendedor, é estudioso. A gente vê que várias startups que hoje estão em São Paulo começaram aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho que isso aí nós temos que incentivar, né, e fomentar esse empreendedorismo no Rio de Janeiro também. Acho que um ponto também que eu gostaria de chamar a atenção para ser empreendedor tem que ter um bom produto, tem que ter relacionamento, perseverança e resiliência, muito, e humildade. Porque às vezes o cara começa com um produto, não, eu vou nisso, mas humildade muda a rota. Significa que não vai ganhar dinheiro com aquilo, não vai trazer benefícios. Humildade, né? Então, eu vejo, a própria Conexa começou com uma clínica de atenção primária. Atenção primária, muito digital, já tinha telemedicina, mas ela viu que a atenção primária é uma coisa que no Brasil ainda não tem que vir, né? Todo mundo fala hoje de atenção primária, de ecossistema, e aí o Fernando e o Guilherme, não, vamos pivotar, ficar só no digital, nada de físico. Ou seja, tem que ter humildade para reconhecer e se tiver que mudar de rota, mudar de rota. Então, o que eu acho é isso, o momento é bom, me preocupa também o jovem hoje, por ser digital, é muito curto-prazista, né? E tem assim o drive, muitos têm que ficar rico, né? Eu vou montar isso aqui que eu vou ficar milionário. Eu falo isso para a garotada o tempo todo. O dinheiro, o retorno financeiro é a consequência. Você tem que montar um negócio que você vai trazer benefício para, no nosso caso aqui, para a saúde, para o paciente, para o sistema, né? Cada vez mais complicado a sustentabilidade do setor, né? Porque as pessoas envelhecem, tem genética, tem oncologia. Então, eu tenho que montar um negócio para trazer benefício, no fundo, para a pessoa. E o retorno financeiro é consequência. E não, eu vou trabalhar 3, 4, 5 anos e vou ficar milionário. Não, cara, monta um negócio que você vai ter orgulho durante 10, 15, 20 anos. Mas ele fica, não, eu já vou montar, em 5 anos eu vendo, fico milionário e já vou começar uma outra. Então, o jovem tem que ser olhar um pouco mais longo prazo. Porque esse jovem de hoje, de 20, 30 anos, essa molecada vai viver até os 100 anos com saúde. Então, vai com mais calma. Desculpa, eu falo demais, mas esse era um pouco... Não, você está fazendo várias coisas importantes que você falou aí. Então, não está falando demais, não. Ao contrário, a gente está aqui te ouvindo. Não deixar aí para perguntas e ouvir um pouco os colegas também. Não, o papo está aberto. Quer dizer, quem quiser fazer alguma pergunta no momento ao Romeu, vamos que vamos. E também, se o Romeu... Eu não sei se você ainda tem aquele problema do tempo. Se está eu tenho que sair às 8 horas. Eu vou viajar quarta-feira, vou ficar 10 dias fora, cara. Então, desculpa, mas até 8 horas eu consigo ficar na boa. Enfim, mas está aberto, o papo está aberto. Os outros colegas também fazerem perguntas, como também aqueles que estão acompanhando a nossa reunião. Eu tenho uma pergunta para o Romeu. Romeu, boa noite, prazer conhecê-lo, Felipe. Qual você acha que serão os próximos desafios, assim, nos próximos 10 anos para essa geração? Quais são os desafios que vão ser mais difíceis de você ultrapassar? Eu consigo ver que a gente tem muito médico formando, uma qualidade médica, infelizmente, descendo, e um monte de startup, a competição grande. Você vê o Cubo do Itaú aí, que agora também tem a DASA e tudo mais. Tem um monte de startup, uma startup em cima da outra. Briga de cachorro louco. Quais são os desafios que o senhor acha que vão ser os principais para os próximos 10 anos nesse mercado empreendedor? Eu acho que é um ótimo ponto que você colocou. Eu acho que, primeiro, quando você falou da qualidade médica, né, me preocupa, né? Acho que a gente tem que usar a tecnologia até para ajudar na formação desses colegas, né? Ensino à distância, telemedicina, até o bem-estar do aluno. Hoje tem, né, não só aluno, mas o que está vivendo
uma epidemia né, de ansiedade, depressão. Então, eu acho que isso aí e exemplo, né? Eu lembro, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estudar no Fundão e tive aula com os melhores professores do Brasil na época, né? O Oswaldo lembra disso, que eu até aprendi neurologia com ele também, e muito. Então, acho que você poder usar a tecnologia numa faculdade no interior do Brasil, que você não tem acesso a esses professores, né? Pessoal das grandes cidades, poxa, por que um cara lá, um interno, não está examinando e fazendo uma interconsulta com o Oswaldo aqui? Temos que usar isso, né? Por outro lado, eu acho que todo mundo vou empreender, não é fácil. A gente vê que de cada 100 startups que surgem em qualquer indústria, né? Se eu posso chamar de indústria, saúde não é indústria, mas qualquer setor, a grande maioria fica no caminho, cara. Entendeu? Mais de 90% não vai ficar milionário, não. Entendeu? Vai ficar milionário, são duas. Então, isso tem que ficar claro também para não gerar uma frustração. Entendeu? Então, e aí, quando você coloca isso, eu tenho uma boa ideia para montar isso aí, eu vou me cercar de um cara bom na área de tecnologia. Se você tiver um cara bom na área de tecnologia, esquece. Então, você, sendo médico, primeiro, eu sou um bom médico. Bom, não, sou um excelente médico. Eu fiz uma faculdade de medicina, os melhores professores, que aí você vai... À medida que você vai andando com pessoas que são melhores que você, cara, você vai ganhando musculatura, entendeu? Convivendo com... seja na saúde, seja na tecnologia. Então, isso é importantíssimo, você estar procurando sempre pessoas que te levam para cima, né? E depois, acho que isso também, se você está insistindo num negócio, está vendo que não vai, mas você já, depois de 2, 3, 4, 5 anos, você conviveu com tanta gente boa, tem humildade de mudar um pouco. Não, cara, eu fiz um produto aqui para mental health. Não, então, não está indo porque já tem várias empresas de telepsicologia. Pô, então eu vou pivotar que não tem ninguém fazendo wellness. Entendeu? Wellness, engajamento para fazer mais exercício. Então você, não, vou pivotar, porque eles falam, né? Falam muito de pivotar, né? Mas deixar bem claro, né, que a grande maioria não fica milionário, não. A imensa maioria. Entendeu? Então, você está fazendo um negócio porque te dá prazer, você quer contribuir, ou você está fazendo porque quer ficar milionário. Entendeu? Então, tem que... É bom deixar isso bem explicitado. Fazer alguma consideração? O Silvio, o Miguel, o Alex, a Gabriela? Eu queria... Desculpa, Gabriela. Não, eu ia fazer um comentário que tem uma participante de mão levantada aqui. Eu estou só vendo aqui a Júlia, não sei se ela quer fazer um comentário. Ela teria, porque não entra, porque como é um webinar, ela teria que fazer... Ah, tá bom. Então, talvez... Faz a pergunta, por favor, pelo chat, tá? Tem alguns colegas que estão mandando aqui, até ligando, por problemas que tiveram e continuam tendo com o WhatsApp, que faz o contato. Então, estou explicando a eles como fazem, que normalmente nós temos cerca de 100 colegas participando dessas reuniões, mas o problema hoje que houve acabou, então, dificultando. Mas eu continuo informando que vai ficar na página do YouTube. Então, o que fica gravado pode ser visto várias vezes pelos colegas e é sempre uma reflexão importante. Mas, e aí, Gabriela? É só essa observação que você tinha, né, para chamar, né? E o Silvio ia fazer um comentário. Vamos lá. Na linha da pergunta do Felipe, e aí tocando num ponto que o Romeu trouxe, em relação à formação, né, a qualidade da formação, formação técnica, uma formação robusta, né, o curso médico de excelência, e, ao mesmo tempo, vislumbrando esse futuro, né, do empreendedorismo, a gente começar a discutir realmente mais profundamente a inserção desse tema dentro da grade, dentro do currículo médico, dentro da formação desse médico ao longo da sua trajetória. Porque, na prática, esses colegas que se formaram e que foram buscar por meios próprios se profissionalizar ou se aprofundar em ferramentas de gestão e que puderam né, alavancar as health techs, como a gente está vendo aí, sem dúvida foram desbravadores, né? São pessoas que tinham essa vocação, mas a gente observa que muitas vezes a gente é procurado por alunos, né, que gostariam de saber por onde caminhar, o que estudar, o que buscar, que também, porque também tem essa vocação, esse desejo. Então, o que a gente tem observado é um movimento das escolas médicas no sentido de
para além de cada vez mais reforçar a qualidade da formação médica, também a gente fomentar de maneira curricular, né, todo um estudo voltado à gestão e empreendedorismo, para que ele vá se forjando e seja capaz de estar na frente realmente de empreender. Mais recentemente, falando um pouquinho da nossa instituição, a gente vem entendendo a importância de ter um hub de empreendedorismo dentro da instituição, voltado aos alunos, quer dizer, que tenha como premissa para a seleção das startups que a gente vai apoiar, se tratar de um grupo, né, de empreendedores que tenham entre eles alunos da própria universidade, né? Além, obviamente, de apoiar, como agora na próxima semana, lançando aí um curso de gestão voltado para médicos, porque existem muitos cursos ligados à gestão na área da saúde, né? Mas junto à Academia Nacional de Medicina, a gente vai estar agora na próxima semana lançando um curso de gestão, um MBA em gestão para médicos, exclusivo para médicos, de médicos empreendedores para médicos, obviamente com colegas também não médicos, né, do IBMEC, mas também buscando os colegas médicos para que eles possam trocar suas experiências, seus cases, para ir construindo essa formação empreendedora, vamos dizer assim, desde a graduação e aí para toda a vida do médico, né? Eu acho que é um ponto importante. Você sabe, Silvio, que hoje até meu filho virou, que é estudante de medicina, né? Daqui a menos de um ano está formado, ele vira assim, pô, pai, bem que podia, a propósito do tema de hoje, bem que podia, durante a graduação, né, a gente ter uma disciplina que focasse isso de modo assim, tão claro, tão objetivo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Felipe Rabenfeld, quer dizer, ele residente de neurologia lá na UF, e colega destacado, né? E, de repente, eu estava sabendo que ele estava envolvido com o empreendedorismo. E eu, o professor, começou a aprender com o aluno. Então, é uma coisa muito interessante. Você vê que o Romeu já tem uma linguagem própria, né? E essa linguagem, Romeu, eu comecei a aprender porque eu ouvi, mas não sabia direito o que era. Então, apresentando o Felipe, né? O Felipe ele tem mentorado algumas startups, Felipe Rabenfeld, como a JJ Mentoria, quer dizer, uma vertente mais nova e mais barata, por exemplo, do que eu posso fazer isso. Posso falar, porque não tem problema nenhum de patrocínio, a não ser com a HealthMed, com a página do YouTube, mas, na realidade, é mais em conta, mais objetivo do que o MedCurso. Então, nós precisamos criar startups que sejam cada vez mais acessíveis, mais modernas, de melhor assimilação. E o Felipe tem feito esse trabalho muito interessante. E é formado em empreendedorismo pelo ISPER e CEO da Dactus. Ou seja, isso permite a ele uma visão muito interessante. E a propósito do que o Romeu falou, eu perguntei assim, vem cá, você já foi CEO da Dactus, depois largou o negócio, não é isso? Hein, Felipe? E por que ele largou? Porque, em vez de ficar rico, ele preferiu ter o prazer, ele gosta de examinar o doente, é um bom neurologista, e eu fiquei muito feliz pelas oportunidades que ocorreram recentemente na seleção da Estácio, e hoje o Felipe é professor lá na Estácio, onde eu tenho até a honra de poder ser professor junto com ele nessa instituição também. Então, vocês vejam como é que a gente acaba aprendendo com os nossos alunos, né? É um aprendizado constante. Daí, Silvio, e eu acho que os colegas também que estiverem depois nos assistindo, que criem, ou dentro do currículo médico, uma disciplina própria para isso. Professor aqui não falta, aqui já temos uma pleiade aqui que uma disciplina está muito bem montada. Hein, professor? Na Estácio mesmo, lá no campus Presidente Vargas, nós temos 2 startups que estão, uma pré-seed, uma seed já, né, que os meninos vêm me procurar e falar o que eu faço, eu tenho um MVP, o MVP está começando a rodar, eu acho que tem Product Market Fit bem interessante, eu acho que vai dar a liga, e aí faz o primeiro lançamento, quebra, bate cabeça, e vem, pô, professor, me ajuda aqui e tudo, o senhor já passou por isso,
como é que funciona. Então, assim, é um fenômeno natural, me parece, cada vez mais os alunos estão vindo procurar saber, estão lendo livros que eu lia na época como uma coisa totalmente inovadora. Então, o conceito de MVP hoje em dia está na ponta da língua deles. Eles já vêm falando, professor, eu já fiz o MVP, já rodei, tem Product Market Fit, aí a gente vai fazer uma expansão e tudo. Eu fico, meu Deus, expansão Latina América e tudo. Caramba, calma, vamos lançar primeiro aqui no bairro, vamos ver se cresce, se funciona. Então, eu creio que realmente vai ser um grande diferencial caso a gente tenha uma formação bem embasada e que possa trazer conhecimento técnico, não só de ouvir, mas também de ler, de ouvir pessoas que fizeram para a formação tradicional da medicina. Maravilha, maravilha. Alguma outra pergunta, Romeu? Alguma... O Miguel quer fazer alguma pergunta, Miguel? Eu ia mais complementar mesmo. Acho que um pouco do que eu vivi aí ao longo dos últimos anos, me dividindo entre ser médico e empreendedor, eu me coloco muito onde eu tive muita dificuldade lá atrás para começar. Acho que hoje até bem algumas coisas estão mais fáceis. Você encontra muita informação disponível, você tem acesso a pessoas que conseguem te ajudar, enfim, como o Romeu da vida, a Gabriela lá com o Open Door, está mais disponível, mas principalmente quando está empreendendo, tem diferentes dificuldades em cada momento. O momento inicial, às vezes, é muito difícil a gente entender o conceito do MVP e, de fato, saber como eu começo. E aí depois entende que achei uma dor, eu acho que eu encontrei uma dor do mercado, como é que eu escalo? E aí como é que eu transformo esse negocinho aqui de garagem depois numa empresa? Inclusive, uma das coisas que, quando eu entrei lá no ano passado na Conexa, o Guilherme, que eu tive muita proximidade, também é médico, empreendedor, foi uma inspiração para mim. Ele empreende há alguns anos na minha frente, né? Foi o CEO do Jaleco, hoje é o CEO lá da Conexa. Ele sempre me falava muito, Miguel, agora o teu desafio, empreendedor, a gente já percebeu que você agora o teu desafio vai ser sair da fase empreendedora, desligar o modo empreendedor e virar gestor. Eu acho que a grande diferença está aqui agora. Você vai ter que arrumar meios de aprender e passar por outros desafios. Então, no início, para empreender, você tem que primeiro, enfim, encontrar uma dor de fato que exista no mercado. E aí você vai mudando várias empresas. Pega a empresa de tecnologia, pega a empresa do Carlos Otávio, a Neurolife, pega a própria CDPI do Romeu. Tinha uma dor no mercado. Existia uma lacuna, um buraco que não era preenchido. Eles encontraram, montaram lá. Inicialmente começaram pequeno, começaram enxute. Hoje a gente consegue começar até mais barato do que, por exemplo, montar uma clínica de imagem, que se hoje já é mais acessível, naquela época era muito mais difícil. Então, o meu deve ter tido uma estratégia para poder comprar o primeiro tomógrafo e depois ir crescendo devagarzinho, devagarzinho. Mas encontrou uma dor forte, não sabia se aquilo ia escalar, aí posso estar errado, tá? Enfim, mas talvez não tinha ideia se aquilo ia escalar, tinha uma tese de que em algum momento podia chegar em algum lugar e começaram, resolveram o primeiro problema do momento. E aí depois viram, olha, tá dando certo, o negócio para de pé. E vem mais pessoas, tá aumentando aqui, eu tenho a possibilidade de expandir. Eu estou vendo que tem uma oportunidade em outro bairro de montar mais uma clínica. Aí foi lá e montou uma clínica. Assim como para o Carlos Otávio, enfim, existe uma lacuna em relação à análise licólica e ele foi cumprindo isso e parou de pé. Agora, como é que eu vou para a próxima etapa? E aí, como é que eu desligo, né? Porque o empreendedor está o tempo todo tentando encontrar buraco ali, lacuna, validar a hipótese e colocar o negócio para rodar. Vários não vão rodar, na verdade, a maioria não vai dar certo. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já mudei no meio do caminho, fui mudando a trajetória para poder ir reajustando ali o fluxo e o ponteiro. Então, matar um leão por dia e aprendendo, reaprendendo, se cercando de pessoas boas ali para irem te ajudando e direcionando. E coisas que o Romeu mesmo falou, se cerca de um desenvolvedor bom. Nos últimos anos eu aprendi muito estando perto dessas pessoas, aprendendo a brincar de programação, mas mais que isso, a cabeça deles e a forma como eles aprendem, eles são autodidatas, eles usam muito pesquisa, eles tentam entender o problema, a forma de analisar o problema e resolver o problema, que eu acho que é incrível, assim, como o programador faz isso. E eles têm uma capacidade de aprender absurda. Então, deixa eu só, que depois eu vou voltar a você. Tá. Só queria aproveitar um pouco o Romeu. E aqui a Ana Tereza Moura, enfim, a Ana Tereza é uma grande, também empreendedora da educação, trabalhando com o Silvio, com todo o grupo lá da EduMed.
E ela dizendo aqui, muita alegria de assistir juntos, meu querido colega Inaciano Romeu, né? E ex-alunos Silvio e Miguel, quer dizer, mas é isso aí, Ana, isso aí mostra que é uma satisfação muito grande sempre a gente ver essa rapaziada que está aí, né? Isso é maravilhoso. E daqui a pouco eu vou voltar à sua pergunta. Eu só vou aproveitar, o Romeu, essa semana defendeu a tese o Henrique Call, e o assunto foi radiomics. Então, a radiômica e o início da rádio, quer dizer, o que a gente tem pela radiômica e o que vem pelo futuro. Eu tive, como sempre, a colaboração, quer dizer, os grandes temas eu tenho uma colaboração grande de vocês, do DASA e particularmente do CDPI, e o Celso Gino, a Fernanda Rueda, incansável nesse processo. E aí eu pergunto a você, eu sei que você tem que sair, já são 8 horas. Fica tranquilo, fico mais dá mais. A radiômica, quer dizer, isso aí é um processo todo novo. Quer dizer, a expectativa de startups em que a imagem possa ser utilizada, o que você, pela tua experiência, o que vem aí para o futuro? Para recomendar essa turma de jovens, porque durante a defesa, né, e eu como orientador, é claro que eu acabei captando, e como o assunto era empreendedorismo, a rapaziada ficou muito incentivada a buscar esse segmento da neuroimagem em termos de startups. Então, o que você aconselharia nesse segmento que é próprio seu, que você tem experiência que poucos têm a nível nacional e internacional? Que isso. Não, recentemente eu não tenho acompanhado o tema radiomics e radionomics, mas há, sei lá, uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando a gente começou talvez até mais, né, 5, 6 anos, falar da patologia molecular, né, do perfil genético do tumor, né, e hoje em dia não se faz oncologia sem a patologia molecular. E aí a gente começou a ver uns artigos de correlacionar, né, os dados da imagem com o perfil genético do tumor, né? E porque a gente tem tanto número, né, cara? Se criar algoritmo por baixo dos números que você tem no PET, que você tem na difusão, que você tem na perfusão. Então, não são coisas que eu faço meu gráfico lá e digo que tem difusão restrita. Você tem você tem muita matemática por baixo disso, de você usar, né, os matemáticos, os físicos, que é algoritmo, dizer, não, esse tumor aqui está correlacionado com a mutação genética do adenocarcinoma. Sim. Isso passaram, sei lá, 3, 4 anos, eu ainda não vi isso uso na prática clínica, mas eu acho que tem oportunidade, porque se eu puder dizer para o neurocirurgião ou para um cirurgião oncológico, entendeu? Não, isso aqui está com cara de ser tal, com perfil genético e tal, isso é fantástico, e até mesmo para recidiva. É como a biópsia líquida, né? A biópsia líquida, ela veio para o cell-free DNA para câncer, hoje você tem para rejeição de transplante renal, você tem para patógeno. Então, o bacana disso, da saúde, da medicina, é que a coisa evolui. Eu fui no Memória há 4 anos atrás, tinha uma radiologista lá, Eve Sala, que é, para mim, uma das pessoas mais entende de radiomics no mundo. Ela escreveu um artigo, né, publicou há 2 anos atrás, que era para pacientes com carcinomatose peritoneal, né, tumor de ovário. E ela falou assim, olha, essa metástase aqui subhepática, entendendo? Pelo radiomics, né, é diferente da metástase hepática aqui na pelve, da metástase do carcinoma de ovário. Então, essa aqui você vai ter que ser agressivo e vai ter que tirar, entendeu? Porque o perfil genético é diferente antes de abrir. Então, quer dizer, a gente, como radiologista, tem que evoluir. E para evoluir, vai evoluir junto com o pessoal de bioinformática, junto com o pessoal do patologista molecular, o geneticista, entendendo? Mas é um campo que eu acho assim espetacular, mas tem que evoluir. E a gente está aberto, né? A gente tem os radiologistas, tem as máquinas, tem pessoal da área de biofísica, de bioinformática, tem a genética. Entendeu? Então, eu acho que eu me coloco aberto aqui para a gente avançar nesse tema, que é um tema que sempre eu estou meio afastado, mas que sempre me encantou muito. Bom, então, isso é interessante, porque você sabe que a gente está agora com a única universidade
e a grande universidade desse país, que é a Indomed, né? Quer dizer, a Estácio, a Indomed. Então, nós tivemos todo o apoio e montamos e estamos desenvolvendo a unidade de pesquisa clínica e inovação. Tanto é que nós vamos ter um evento que é o primeiro Fórum Nacional de Pesquisa Clínica da Indomed, que será nos dias 26 e 27 de novembro. E com todo o apoio do Silvio, com todo o apoio da Ana Tereza Moura. Ou seja, eu achei esse tema excepcional e depois realmente nós vamos procurar, sim. Vamos procurar. Vai ser um dos temas que será apresentado, porque nós temos interesse em doenças inflamatórias também, do sistema nervoso central, quer periférico. Isso envolve, inclusive, o Carlos Otávio nessa história. Você vê como é que é interessante esse papo do Clube do Nervo, tá? Porque foi um assunto que nós discutimos numa defesa de tese de doutorado essa semana e estamos transpondo para a aplicabilidade disso. O que, sem dúvida, é a questão de você ter possibilidade de prognóstico, de antecipação terapêutica do seu paciente. Esse é o grande problema. Não adianta aquela historiazinha de tratamento de esclerose múltipla com um remedinho que bloqueia, tá, anticorpo na periferia. Pô. Ele tem que fazer alguma coisa diferente e atuar diretamente no processo a nível de biologia molecular. Então, eu vou aproveitar isso aí já para dar uma estocadinha no Silvio. Não é? Quer dizer, o comentário que foi feito de que a gente tem que ter o ensino, né, à distância, e isso hoje tem o desenvolvimento de uma estrutura na Indomed que é espetacular, porque você pode estudar anatomia e tudo isso utilizando a informática, utilizando toda uma estrutura de biotecnologia, e que eu gostaria que o Silvio nos falasse disso, nos falasse, inclusive, desse grande empreendedorismo, que é você criar uma estrutura que agregue várias faculdades de medicina. Por que eu estou dizendo isso? Eu vivi a vida toda na Universidade Federal, a FRJ e UF. Lá, montei uma unidade de pesquisa clínica, a NeuroPC, com verba, com bolsa, com uma trabalheira danada, e que a gente nunca sabe como é que isso vai continuar depois, como tudo que é público, né? Muda a administração, muda, enfim, a política, e as coisas se perdem. Então, e aí, Silvio, como é que... Fala um pouco para a gente dessa... Oswaldo, eu só vou pedir 1000 desculpas a você e aos demais amigos aí, vou ter que sair, mas eu estou aberto a esse papo aí, é super interessante a gente continuar depois fora do webinar, né? Com certeza. Parabéns aí pelo trabalho, aí, pelo teu network neural, né? Que é fantástico. E a gente vai estar junto aí, gente. Obrigado, 1000 desculpas aí, tá? Um grande abraço, muito obrigado. Um abraço. Beijo no meu, e tchau, nós tchau. falamos logo em seguida. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Mas e aí, Silvio? E antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez a você por participar desse webinar, desse encontro do Clube do Nervo. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, né, reunidos, falando de algo que é mudar a educação, não só a educação médica, eu acho que esse que é o ponto da sua provocação, né, mas, sem dúvida, a forma com que a medicina evolui, né, quanto ciência. Eu acho que realmente a ideia da gente unir as escolas médicas do nosso grupo, né, hoje são 14, né, escolas, e aí criamos o Instituto de Educação Médica, que congrega essas 14 escolas, muitas delas são da Estácio, mas também tem a Unifacid, a FAMEAC, a FAPAM, e o que vem nos permitindo incorporar uma série de ações aí para modernizar o nosso currículo médico, né? E aí, em relação a essa questão da utilização de tecnologia para formação e para ancorar, para apoiar a formação do médico, eu acho que é fundamental a gente fazer isso de uma inserção que esteja em linha com o modelo de ensino, né? Não adianta a gente simplesmente colocar realidade virtual se não tem por trás um processo muito claro, pedagógico, de como isso se insere, simulação realística, como o Miguel falou. Não é interessante você pontualmente colocar a simulação durante o curso só para protocolos standardizados ou para treinamentos
pontuais, e sim ter, de forma muito estruturada, a inserção da simulação de forma longitudinal ao longo de todo o curso. Então, assim também é o empreendedorismo. O Felipe falou que os colegas alunos procuraram por ele. O que fazer? Eu já vou até dizer para você que uma das coisas que eles podem fazer é aguardar muito brevemente o nosso edital das startups aí do Hub, né, do Hub Zidomed, que a gente vai lançar agora no próximo mês, e com o objetivo de apoiar as startups que sejam formadas por nossos alunos, estimulando essa visão empreendedora, né? Acho que o ponto da Ana que ela trouxe também em relação a como aproximar, né, a evolução das startups da formação médica vai ao encontro do que o Romeu falou, porque nem todo aluno de medicina deseja exercer a medicina que a gente conheceu, a medicina, a assistência. Nós somos neurologistas, nem todo neurologista vai querer fazer o seu consultório, passar visita no hospital. Tem aqueles que sim, né, desejam seguir a neurologia, vamos dizer assim, mais clássica, né, que sem dúvida nenhuma das especialidades médicas uma das mais fascinantes, mas alguns deles sim vão querer empreender, buscar novas soluções, entender as dores, como foi colocado aqui, as dores do mercado, e tentar pensar em soluções para que a gente tenha inovação, criar coisas novas. E muito nessa linha, então, entre as frentes que a gente entende importantes, além de inserção curricular, investir na visão empreendedora dos nossos próprios alunos, através do Hub Zidomed, também investir na questão da pesquisa clínica como uma grande alavanca de inovação, de transformação da medicina, e aí liderada pelo professor Oswaldo, a nossa unidade de pesquisa clínica e inovação, que também terá seu evento agora daqui a 2 meses, né, em novembro. Um mês, né? Na verdade, no próximo mês, que já virou o mês, a gente ainda está em setembro. Então, e também, sem dúvida, essa é a questão de investir em cursos de educação continuada, como esse MBA junto à Academia Nacional de Medicina, de gestão e empreendedorismo para médicos. Então, são alguns dos exemplos, eu acho que frentes que a gente, quanto a escola médica, entende que pode contribuir. Citei aqui 4 frentes, desde uma frente de graduação, outras ligadas à pesquisa, à gestão, ligada para profissionais já formados. E esse curso MBA em gestão para médicos, ele vai ter algumas trilhas para alunos e trilhas para colegas que, porventura, não desejarem fazer o programa como um todo. Na verdade, são a quebra do programa em cursos de curta duração, cursos livres, com o objetivo de dar oportunidade a todos de mergulharem nessa questão da gestão. Então, acho que são algumas frentes aí que eu julgo fundamentais para a gente contribuir nesse novo momento aí da formação médica voltada à gestão. Eu acho isso excepcional, viu, Silvio? Porque voltando, né? Quer dizer, ao longo dos anos, era aquela cultura do conhecimento, apenas o conhecimento pelo conhecimento, e se criticava, eu acho isso, eu acho aquilo. Mas, de repente, é importante que, no processo de docência, a gente também crie, no nosso professor, essa visão do empreendedorismo. Quer dizer, o brasileiro é altamente criativo. O nosso médico tem um potencial excepcional. Então, quando eu vejo uma universidade que se dedica e que você, na liderança, junto com a Ana, vocês criam um processo em que isso possa dar possibilidades de desenvolvimento de startups, de desenvolvimento do conhecimento, eu acho excepcional. Eu não conheço isso na história desse país. Você via alguns núcleos mais favorecidos pela formação, como eram antes, mas isso de um modo que eu vejo que várias faculdades do norte, nordeste e sul do país que vocês têm trabalhado, eu acho que a resultante disso vai ser excepcionalmente boa. O fruto será muito bom. Quer dizer, o que o Brasil vai desenvolver de startup vai ser uma maravilha. Isso vai propiciar também, certamente, tá, ao Alex, né, Alex? Dar uma estocada no Alex. Ao Alex, também com uma veia da neurologia, né? Tem um gene neurológico
que veio lá do Jaderson, né, do professor Jaderson Costa, o Alex Costa sem dúvida, e tem a maior empresa de eventos da América Latina, que é a CCM, e que tem um time de primeiríssima. Você poderia até contar para a gente como é que você fez isso, né? Porque habitualmente tem aquela velha história de filho de peixe, peixinho mas na verdade eu tenho dois grandes peixes aí, né? O pai e o filho, e você hoje tem gera um gerador também desse processo de atualização do conhecimento. Eu acho que essa participação é fundamental. Eu já tive a oportunidade de participar de debates. Hoje, o envolvimento da CCM é de tal ordem que não a CCM propriamente, mas o próprio Alex acabou fazendo grupos de WhatsApp até para discutir aspectos de saúde no Brasil relacionados à Covid e assim por diante. Então, vejam como é que a amplitude, tá, de toda a dinâmica de empreendedorismo do Alex Costa. Então, fala para a gente como é que isso começou e de que maneira você pretende no futuro, porque daqui para frente as coisas vão ser muito pela internet, a gente vai ter muita coisa aí que vai ter que ser estruturada numa situação híbrida, certamente. Não, muito bom, doutor Oswaldo. Acho que é um prazer estar aqui. Né? O doutor Oswaldo é um amigo incentivador e ele sempre valoriza bastante o nosso currículo, que sempre nos deixa muito felizes, né? de trabalhar com alguém tão profissional quanto ele. Na verdade, nós começamos como uma empresa, né? Obviamente, eu acho que esse é o processo todo de empreendedor que se falou, que antes o Romeu comentou, da questão de tentar encontrar uma dor e resolver, e a gente viu que médicos, na verdade, necessitam de educação constante, né? De atualização constante, e daí surgiu a ideia de montar uma empresa de eventos médicos, né? Com o propósito, então, de conectar as pessoas e conhecimentos aí para salvar vidas. E começamos desde sempre focados nesse segmento e nunca saímos desse foco, que foi bastante difícil. E aí eu acho que entra um aspecto interessante de qualquer cadeira e qualquer atividade de empreendedorismo, que é não glamourizar demais o empreendedorismo, né? Porque de glamour tem muito pouco. E às vezes as pessoas se perdem no glamour, né? Achando que está tudo resolvido. Então, estamos praticamente completando 20 anos. E como o Dr. Oswaldo comentou, meu pai é neurologista, mas ele foi, acho que o 11º cliente lá pelas tantas, porque acho que ele queria primeiro testar que a gente realmente tinha potencial para realizar. Acho que, como todo neurologista, bastante criterioso antes de tomar uma posição. Mas foi bastante interessante todo esse processo de crescimento. A gente acabou tendo uma participação enorme na área neurológica, porque nós criamos um evento, e acho que a nossa expertise vem da questão de criação de conteúdo mesmo, que graças a essa expertise a gente pôde passar por uma pandemia sem precedentes, né? E que é justamente a questão de criar conteúdo. Nós temos um evento que chama Cérebro, Comportamento e Emoções, que virou um dos grandes eventos na área das neurociências, né? E aí, com esse evento, a gente acabou sendo bastante reconhecido na área de neurologia, atendendo a própria Academia Brasileira, que é uma honra, e fazendo eventos, inclusive, com o Dr. Oswaldo, os Meetings the Experts, que também foram muito interessantes. E nesse processo todo de aprendizado, o que nos chama a atenção hoje em dia, até né, em linha com o que o Silvio está pensando, em primeiro lugar, é uma explosão de médicos. Né? A gente vai chegar a 800 mil médicos no Brasil nos próximos 10 anos. Uma profunda dificuldade de educar bem todos esses médicos, né? O que certamente vão aparecer milhares de oportunidades aí de educação médica, não só para a educação formal, quanto para a educação de atualização e à distância, como disse o Dr. Oswaldo, ou mesmo presencial através dos eventos presenciais. O futuro provavelmente será híbrido na nossa ideia, né? Com as ferramentas dos dois mundos, auxiliando aí e oferecendo o que pode ser de melhor. As interações ainda pessoais nas questões presenciais ainda estão muito longe no mundo virtual, a gente não consegue ter o mesmo nível de interação e troca de experiências. Obviamente, isso vai evoluir de forma exponencial nos próximos anos, o que
também vai trazer muitas oportunidades. E eu acredito que o grande desafio realmente vai estar na formação médica, né? Tanto na questão da graduação, né? O que é muito importante o Instituto, como o Silvio comentou, quanto a questão da especialização, né? Porque residência para todos não vai ter. Pós-graduação vai ser uma boa possibilidade, provavelmente esse mercado vai ser exponencial, é um mercado que a gente está olhando com muito carinho. A gente tem hoje uma partnership com 2 hospitais, que é o Oswaldo Cruz de São Paulo e o Moinhos de Vento, para organizar conteúdos para pós-graduação. Então, nós temos uma parceria aí na área de saúde mental e atenção primária. Então, realmente a pós-graduação é algo muito forte e eu realmente, o que eu acho que vai ser determinante nesse processo vai ser como a gente vai conseguir, vamos dizer assim, ter um standard de formação que permita realmente uma qualidade alta de assistência. E essa talvez seja a maior dificuldade que vários de vocês aqui, como empreendedores na área, ou mesmo como professores, vão enfrentar, né? Porque os padrões precisam se manter elevados numa formação médica, e a dificuldade com tantas faculdades de medicina é realmente manter esses altos padrões. E eu acho que esse é o grande desafio que a gente vai ter na formação daqui para frente. Maravilha. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu, professor. Alex, primeiro parabenizar o trabalho da sua empresa, porque eu participei desse congresso, o BRAIN, né? Emoções, legal, isso. Sensacional, foi muito bom mesmo. Tem alguns pôsteres lá com o meu nome. Que legal, Felipe. Cerebelo e emoções. Parabéns, tá? Sensacional, legal. O congresso foi muito bom. E eu queria te perguntar o seguinte, assim, é difícil empreender no Brasil? Super. O Brasil não é para amadores. Tem uma frase, eu não me lembro de quem é, mas que o Brasil não é para amadores. É muito difícil, né? Vejam, por exemplo, o dilema que todo empreendedor está enfrentando agora com essa reforma do imposto de renda, que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Estou pegando só um pequeno parênteses nesse universo do empreendedorismo, né? Mas é bastante difícil. Acho que a gente tem a dificuldade tanto de pessoas qualificadas, né? É bastante difícil, ainda mais aquelas empresas que, por exemplo, demandam mão de obra especializada na área computacional, de informática. É super difícil, né? Com uma moeda tão desvalorizada, tão frágil quanto a nossa, então você concorre com o mundo todo, fica bastante complicado. Então, eu diria que assim são inúmeras as dificuldades. Por isso que a glamorização tem que ser combatida, porque o empreendedor ele vai ter que jogar em todas as frentes, né? Ele vai ter que aprender muita coisa. Claro que ao andar nessa jornada ele vai mudando de funções, como comentou o Miguel antes, né? Ele vai tendo que mudar, mas é muito difícil. No início você vai ter que fazer de tudo um pouco, e aí com o tempo você vai aprendendo, até para poder selecionar e ajudar a encontrar as pessoas para fazerem parte do seu time. Mas é bastante difícil. Agora, eu acho que é bastante gratificante quando a gente tem uma empresa, um propósito que a gente gosta, né? Então, se a gente gosta da jornada, o resultado acaba vindo, mesmo que ele leve algum tempo. E acho que é isso, a gente tem que aproveitar a jornada, porque ela é desafiante o suficiente num país como o nosso. E já chega a questão do empreendedor, que é desafiadora, mas empreender num país como o Brasil, mais ainda. Então, eu acho que é isso, aproveitar a jornada, aproveitar os relacionamentos que são feitos no caminho, estar atento para essas possibilidades, realmente de volta e meia, você mudar o foco ou experimentar novas iniciativas, novas trilhas, novas possibilidades, porque a jornada vai ser bastante desafiadora, mas se você gosta, né, se você se sente bem com um pouquinho de risco, gosta de um pouquinho de adrenalina, acho que é um excelente caminho. Maravilha, Alex. Agora vamos agora quebrar um pouquinho, né? Só tem varão falando, né? Então vamos para a Gabriela. A Gabriela Salles, para vocês terem uma ideia, essa moça é diretora do Yaya Capital, é formada no MIT, Stanford, Berkeley University, na Califórnia também esteve, e é uma das pessoas que mais conhecem empreendedorismo. E eu acho que, sem dúvida, pelo que eu li, você é um fenômeno. Viu, Gabriela?
parabéns mesmo, porque você ser uma líder no empreendedorismo feminino no Brasil. E parece, eu estava conversando com o Felipe, e esse empreendedorismo feminino tem crescido muito e o Brasil vem se destacando nisso. Então, quando eu ouvi isso, isso não é possível. Eu tenho que ouvir um pouco da Gabriela para poder entender essa história dessa participação da mulher em todo esse processo. Porque, sem dúvida, eu acho que dá maior importância a isso, né? Acho que é um espaço de grande importância e é um momento que nós vivemos em que precisamos estimular o empreendedorismo pelas mulheres. Eu vou até aproveitar para fazer um comentáriozinho, né? Porque eu conheço algumas moças e quando a gente vai para o Instagram, tem muitas que colocam um monte de coisa. Na área de neurologia, então, um monte de informação. Eu acho aquilo uma chatice, é o que eu penso, né? Uma visão minha. Entendeu? Quer dizer, isso ajuda também no empreendedorismo. Quer dizer, é aquele negócio, estou tomando café, não, agora estou subindo a escada, não, agora estou fazendo isso. Quer dizer, e eu já conversei com algumas, não, esse porque eu quero criar, eu quero, mas isso vai dar onde? Talvez seja muito mais a questão da vaidade aí envolvida do que propriamente a capacidade de empreender. Então, estamos aqui para ouvir você e é o grande recado que você vai passar para os nossos colegas. Legal, muito obrigada, doutor Oswaldo. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, a todos. Um agradecimento especial ao Felipe, querido, e me senti muito lisonjeada pelo convite. E eu acho que o empreendedorismo é isso, a gente vai plantando algumas sementinhas, né? E as flores vão nascendo em diferentes lugares. É um prazer enorme encontrar o Alex, o Miguel, aí, empreendedores que eu admiro muito, tenho muito carinho aí pela trajetória deles. Aos demais, Carlos e Silvio, um prazer conhecê-los e estar com vocês aqui. A minha trajetória no empreendedorismo sempre foi acho que a principal palavra é admiração, né? Eu sempre trabalhei do lado de ajudar a promover o ambiente empreendedor. Comecei a minha trajetória desde cedo já na área de investimentos, na área de venture capital. Quando, como o Miguel também falou, as coisas não eram tão simples, não eram tão acessíveis como são hoje, né? Conhecer os termos, ter acesso a capital, ter acesso à informação, era tudo mais difícil. Enfim, acho que eu fui convidada aqui para trazer o tema também da diversidade, né? Representando aqui o gênero feminino. Na época que eu comecei, esse era um tema que não se falava, eu naturalmente era a única mulher da equipe, uma equipe de investimentos, não me animava nem a usar saia, né? Assim, nem pensava nessa possibilidade. Mas, brincadeiras à parte, eu não tinha muita ideia da dimensão de que isso significa, né? Ao longo do tempo, do amadurecimento, eu fui entendendo melhor o que a diversidade significa e, mais do que nunca, a gente nota que é fundamental trazer esse assunto para a conversa, então reforço o agradecimento para estar aqui com vocês hoje representando o gênero. Então, como falei, comecei na trajetória na área de investimentos, foi lá que conheci o Alex, até muito tempo atrás, na empresa onde eu trabalhava, conheci o Miguel no segundo ciclo da minha carreira, que foi na área de Open Innovation, onde ajudei a montar o Open Door, foi também onde conheci o Felipe e a turma toda da ECAGE, um trabalho sensacional que a turma faz na UFRJ, super parabéns, foi um orgulho estar com essa turma, isso em 2019 e não para de render frutos até hoje, isso eu acho maravilhoso, não para de render frutos. Inclusive, semana passada estive com a Reni. E agora estou nesse terceiro ciclo, então, na Yaya Capital, que é uma gestora de investimentos focada em saúde, né? Então, aqui também combinando esse período que eu estive no Open Door, foi uma oportunidade enorme de me conectar mais ao ecossistema de empreendedorismo em saúde e inovação. E agora eu junto os dois momentos de vida para tocar o braço de Venture Capital da Yaya. Vou trazer aqui alguns dados, vou tentar direcionar minha contribuição para a questão da diversidade, concordando com o Dr. Oswaldo, que tem muitas mulheres empreendedoras se posicionando de diferentes formas, porém, muitas, talvez para a gente hoje parece muito, porque antes a gente não via nenhuma, ou via muito pouca, né? Mas os números eles ainda são muito baixos, principalmente quando a gente fala em negócios escaláveis, empresas de tecnologia, startups. Usando a mesma fonte que o Romeu citou lá no início, o Distrito,
ele traz que apenas 15% das startups de saúde e biotecnologia e digital health tem como fundadoras mulheres junto no seu quadro societário. E esse setor é o setor que tem mais mulheres como fundadoras, ou seja, todos os outros setores para baixo. O próximo setor é educação, que está na casa dos 8%. Então, assim, a gente ainda tem muito poucas mulheres como founders, né? Por outro lado, já existem uma série de pesquisas que comprovam as vantagens de terem um quadro de liderança diverso, né? Quando a gente olha, por exemplo, tem uma pesquisa da McKinsey que traz que empresas com equidade de gênero tendem a lucrar 25% a mais do que empresas lideradas basicamente por homens. Quando a gente traz a equidade étnica também, a diversidade étnica, essa chance de lucratividade maior sobe para 36%. Então, os números falam por si, no sentido de como é importante trazer a diversidade. Quando a gente fala ainda para o meu mercado, que é o mercado de investimentos, globalmente, apenas 7% dos empreendimentos que recebem investimentos de venture capital são liderados por mulher. Então, o número ainda é muito baixo também. E quando a gente olha a quantidade, né, a gente falou também dos pré-seed, seed, os estágios de investimentos, independente desses estágios, o volume alocado por empresas cuja liderança é feminina, volume de capital alocado, tende a ser menor, tende a ser 65% do volume alocado em empresas cuja liderança é masculina. Aí a gente começa a ir atrás de perguntas, mas e o porquê, né? Talvez tenham algumas respostas mais conhecidas, outras menos. Mas aí, aqui temos uma série de neurologistas e na área da neurociência a gente sabe que tem os bias também, e alguns são inconscientes, né? Então, também tem pesquisas que mostram, vejam que interessante, o mesmo pitch, a mesma apresentação para investidor, exatamente o mesmo conteúdo, a mesma apresentação. Quando é apresentada por homem, tem uma chance muito maior de captar investimentos do que quando é apresentada por mulher. E aí, bom, a gente pode ficar horas falando sobre isso. Mas definitivamente essa mudança ela precisa começar pelo topo, né? Pelo topo de fomentar mais lideranças femininas para o empreendimento, fomentar mais investidoras, né, do sexo feminino, que definitivamente elas também indo para a neurociência, a empatia tem um impacto muito grande aqui na contratação, né, de pessoas para trabalhar e para ascender nos seus cargos. Mais alguns pontos aqui antes de terminar a minha fala, mas definitivamente quando a gente fala também de inovação, de empreendedorismo, tem uma questão de inovação social aqui, né? E por vezes a gente fala de equidade. Para mim, equidade a gente não precisa subentender como tratar da mesma forma, porque é diferente, as realidades são diferentes. Também tem dados que mostram que a mulher, quando atinge a faixa dos 36 anos, teoricamente ela está atingindo o topo da sua carreira, ela tende a desistir desse crescimento para focar na família, né? Então, se a gente não proporcionar situações mais favoráveis para a mulher combinar a maternidade, né, com a ascensão de carreira, vai ser muito difícil da gente combinar e ter mais diversidade. E aí as próprias health techs, as femtechs, estão vindo muito ao encontro também dessa tendência, né? É muito interessante ver o que está acontecendo nesse mercado e aí combinando totalmente aqui com o discurso de hoje, né? Hoje é estimado um mercado de 20 bilhões de dólares das health techs e uma tendência muito forte de crescimento para os próximos 5, 6 anos, para que esse mercado vá triplicar de tamanho. E aqui no Brasil a gente já vê uma série de casos nesse sentido. Não tenho dúvida que uma série de empreendedoras médicas vão direcionar para esse caminho também. Terminando aqui, né, levantei um dado muito, muito rápido aqui, simples, vocês conhecem melhor do que eu, na área médica, né, na medicina, lá em 1910, 22% dos alunos que se formavam, das alunas, eram mulheres, né? Em 1990, 30%, e em 2020, 46%. Então, a gente claramente vê aqui um equilíbrio, né, muito maior de gênero na medicina. Agora, eu acredito que ainda tenham os desafios de remuneração, dados aqueles bias e uma série de outros fatores que ainda ficam aquém, e agora a gente tende a começar a ver um pouco mais desse equilíbrio na parte de empreendedorismo. Mas, enfim, já falei bastante, vou parar por aqui. Professor, eu tive contato com as pessoas que mais me ensinaram sobre empreendedorismo
vendo, né, a pessoa fazer foi a Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, que é uma gênia, assim, uma pessoa que ensina mulheres de comunidade carente, mulheres, às vezes, que são chefe de família, a empreender. E, às vezes, porque a gente aqui vamos dizer, uma bolha social, né? A gente vê o empreendedorismo como aquelas coisas enormes e tudo, mas não, a grande realidade do Brasil é o empreendedorismo da quentinha, é o empreendedorismo da manicure, é o empreendedorismo da maquiagem, às vezes. E aí, essas mulheres, ela ajudava, olha, vamos fazer um mês, me ensinava, conseguia. E ela foi uma das pessoas que mais me ensinou empreendedorismo. E junto, ao mesmo tempo, uma pessoa que eu convivi foi a Naline Rincon, da Stone, que é a parte de atendimento ao cliente da Stone. Eu acho que ela é uma das pessoas que mais entende atendimento ao cliente no Brasil. Ela fez medicina, fez até o segundo período comigo, lá na Unirio. E aí largou, e hoje em dia eu vejo ela trabalhando e eu aprendo muito com ela. Então, assim, tem um livro que fala Nação do Empreendedorismo, o milagre econômico da nação de Israel e o que podemos aprender com eles. Né? Minha família é judia, veio de campos de concentração, perdeu tudo no campo de concentração. Quando veio de Auschwitz, veio com a mão na frente e outra atrás. E meu avô, com 92 anos, ainda estava trabalhando. Então, a gente vê que, nesse livro, ele fala que países que têm minorias, e as minorias são representativas dentro do empreendedorismo, são países cada vez mais ricos. E o Brasil está cada vez recebendo mais refugiados também, e tem as mulheres despontando, se Deus quiser, vão ser muito mais representativas. Vai ter 50%, 60% de mulherada aí no topo, para a gente conseguir chegar ainda mais longe como um país empreendedor, uma grande nação, se Deus quiser. Eu acho que há muito espaço, viu, como o Felipe falou, há muito espaço, sem dúvida, para a mulher, para empreendedorismo, diferente da história como você falou, aquele elemento mais basal. Não que não tenha importância, claro que tem grande importância, enorme importância, mas, sem dúvida, eu acho que a necessidade porque eu vejo, você viu que no início da minha fala, né, eu vejo as colegas jovens ainda, e algumas não tão jovens, mas colocando uma tentativa de uma busca de, não, isso aí eu vou crescer. Mas aí é que está a grande questão, Gabriela. Quer dizer, qual é o pulo do gato aí, né? Qual é a maneira de se melhor visualizar? Quer dizer, se eu vou fazer alguma coisa, qual seria a receitinha do bolo? Essa é a grande questão. Vale a pena? De que maneira a gente se posicionar, essas moças se posicionarem? Porque a sua fala vai ser importante para a gente aprender até a falar para elas, Claro. a incentivá-las, a trazer um elemento de observação e crítica. O próprio Silvio, enfim, e também, no caso Otávio, enfim, são possibilidades que a gente pode criar para essas moças. Então, o que você recomendaria, Gabriela? Legal, eu estou entendendo que são as moças aqui na rede da medicina, enfim, pessoas desse ecossistema. Eu vou pegar emprestado um pouco da fala do Romeu lá no começo, né? Assim, a primeira coisa é se qualificar muito, né? É se qualificar para o segmento, para o setor, para o tema que essa pessoa se propõe a empreender, né? O empreendedorismo, então as regras gerais do empreendedorismo, elas não mudam, né? Então a primeira questão é que você tem que ser muito bom no que você pretende fazer, entender muito bem desse problema, né? Miguel também falou muito sobre entender o problema, testar, validar hipóteses, enfim. O que eu acho que um tema que eu acho que ainda nós mulheres ficamos muito atrás dos homens na questão do network, do relacionamento. Aí também foi falado muito aqui, né? Que o empreendedorismo é inspiração, é estar com pessoas melhores que nós, com pessoas diferentes, que a gente vai absorvendo, a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo. O tema de networking, de relacionamento, de mentoria, é algo que, recentemente, a gente encontra uma série de redes de apoio, como super bem citado pelo Felipe, né, da Ana Fontes, Rede Mulher Empreendedora, que é uma rede que acolhe de diferentes formas, com diferentes segmentos, enfim. Além da Rede Mulher Empreendedora, nossa, hoje em dia, felizmente, também tem muitos outros grupos, né? Female Force, eu mesmo participo de um grupo que chama Impacto por Elas, tem na parte de investimentos, enfim. Estou dizendo isso porque, para essas mulheres que querem empreender, que querem se desenvolver, busquem as suas inspirações, busquem elas. E acho que a gente ainda tem muitas inspirações do sexo masculino, acaba tendo, por vezes é uma questão quantitativa mesmo,
mas assim, busquem as inspirações do sexo feminino, e que são, eu tenho 2 mentores, um mentor homem, uma mentora mulher, cada uma trata um tema, e assim, e que tomara que vocês também, quando forem ter os seus mentores, tenham mentores mulheres, porque a gente enxerga as coisas de formas diferentes. Então, eu acho que a principal dica, e às vezes a mulher, por combinar uma série de outras atividades, e muitas vezes a questão de cuidar da casa, do marido, do filho, etc., tem menos tempo para as outras coisas, né? Então, é o estudo, é a profissão e a casa. E aí a parte do networking, que muitas vezes o homem tem mais liberdade, seja para aquele shopping, aquela coisa, a gente acaba ficando no déficit, né? Então, definitivamente, o shopping, esse tipo de papo furado, ele nos deixa na desvantagem. E eu encorajo muito para trabalhar, então, para buscar formas de networking, e não necessariamente precisa ser da mesma forma que os homens usam, né, naturalmente, não necessariamente precisa ser só mulher, acho que tem momentos e momentos, mas busquem as suas inspirações, e não adianta, a regra é a mesma. O fato de a gente botar uma lupa maior no tema de diversidade, no tema de mulher, não significa que a mulher não tem que ser tão competente ou mais, né? Hoje, definitivamente, para ela atingir o mesmo cargo, em geral, ela é muito mais competente, ela teve que trabalhar, ou teve que suar muito mais do que o homem, né? Mas, enfim, por aí. O Miguel, o Silvio, o Carlos, o Alex querem fazer algum comentário a propósito do empreendedorismo feminino, aproveitando a Gabriela? Eu gostaria de fazer. Pode ir lá, pode ir lá. Alô? Alex? Eu acho que ele congelou. Cara, deu uma congelada, o Alex deu uma congelada. Vamos lá, enquanto ele se religa, o Carlos Otávio ou o Silvio querem fazer alguma consideração? Miguel? Em alguns momentos aqui, a gente chegou a falar sobre minorias, falou sobre diversidade, falou sobre a participação da mulher no empreendedorismo, e acho que a própria Gabriela trouxe isso. É um estudo lá da McKinsey falando sobre o quão importante é você ter uma equipe diversa. E aí eu estou falando de mulher, estou falando de diferentes crenças, estou falando de diferentes etnias. E uma das coisas que eu aprendi lá no Vale, e isso eu levo muito para a vida, era uma coisa que na Conexa estava cada vez mais sendo instaurado dentro da Dactus, da Sala Vermelha. A gente briga muito por isso também. A diversidade é fundamental, né? Uma coisa que de lá sem estudo, no Vale do Silício, eles propagam muito essa cultura, e depois provado lá pela McKinsey, a diversidade lá é fundamental, né? Tanto que lá em São Francisco, no Dia do Orgulho Gay, todas as empresas elas vão com as comitivas lá para as ruas para brigar pela diversidade. Lá a bandeira do Orgulho Gay ele representa muito a diversidade geral. Então, metade do Vale do Silício não é composto por pessoas norte-americanas, são pessoas de fora. Então, tem brasileiros, tem, enfim, indiano, tem chinês, tem de tudo lá, europeu. E se a gente quer resolver problemas para o mundo, se a gente quer construir empresas de altíssimo impacto, se a gente precisa da opinião de todo mundo, de forma igual. Então, assim, a representatividade dessas pessoas é fundamental dentro do empreendedorismo. A gente precisa incentivar isso, seja nas equipes clínicas, seja dentro dos hospitais, seja, enfim, a gente tem um papel importante nisso também. O Miguel Barrela ele traz exatamente isso. O Miguel é médico, né? É formado pela UERJ, e com pós-graduação em emergência médica aí na Rede D'Or. E interessante a história dele toda toda essa passagem aí, e da maior importância ele estava falando há pouco do Vale do Silício e tudo mais, e sem dúvida uma experiência excepcional, viu? E eu acho que é por aí mesmo, quer dizer, a turma lá no Vale do Silício, a tua experiência mostrou claramente isso. As pessoas têm que jogar ping-pong para poder ser criativo, né? E se comunicar, interagir. Eu estou vendo claramente isso hoje nesse webinar. Sem isso, a gente não consegue progredir. Então, Alex, você ia falar, acabou caindo, vamos ouvi-lo, depois o Silvio também, e o Carlos Otávio. Não, eu ia dizer que... Insights. Eu ia, na verdade, parabenizar a Gabriela, né? Eu achei muito boa a colocação. Acho que a grande dificuldade está mesmo nessa questão da maternidade, né? Que é um processo que a gente precisa ainda
como empresa e como sociedade, abraçar melhor esse processo, porque senão a gente vai sempre colocar esse problema no colo da mulher para enfrentar. Então, o que dificulta sobremaneira a questão do empreendedorismo, à medida em que, como até comentou o Felipe, claro, a gente está falando de um empreendedorismo de diversos níveis, né? Então, você imagina ainda no empreendedorismo, por exemplo, de classes mais baixas, onde essas mulheres têm que ainda cuidar da casa, fazer mais um monte de coisa e ainda cuidar. Então, a gente precisa realmente, de alguma forma, começar a revisar isso. E talvez aí, com certeza, né, também vários negócios podem surgir a partir dessa questão desse job to be done aí, de resolver esse problema aí e de ajudar a resolver isso, né? Mas parabéns, Gabriela, acho que esse é o caminho. Silvio quer fazer algum comentário e o Carlos Otávio? Eu ia dizer que no nosso universo, hoje a gente observa muito entre alunas, né, uma série de iniciativas que absolutamente acontecem de tomar liderança em relação a eventos, a simpósios, a workshops, a ligas acadêmicas, mostrando uma força muito grande que não se questiona em nenhum momento. A Gabriela trouxe uma evidência interessante, que um pitch feito por um homem e por uma mulher, hoje ainda, infelizmente, resultam em diferenças em relação ao investimento. Você sabe, quando chega uma aluna com um projeto na coordenação de curso, na direção do curso, olha, a gente quer fazer um evento internacional de mulheres cirurgiãs. Então, não se discute, nem se pensa duas vezes, porque a gente sabe que vai sair muito bem feito. Então, hoje, as ligas acadêmicas têm muitas mulheres à frente, fazendo um trabalho gigante, trabalhos de extensionistas espetaculares, empreendedores, idealizando uma série de novas formas e metodologias, até estimulando e provocando a gestão do curso no sentido de evoluir por uma série de questões. A liderança estudantil, nas discussões mais ligadas aos direitos dos estudantes e tal, e sempre você vai ver uma aluna, futura médica, assumindo uma posição de liderança. Então, não tenho dúvida nenhuma que essa geração, ela instrumentalizada e com clareza de aonde quer chegar, e com muita competência de montar um plano de ação estruturado, entender quais são as alavancas, buscar desenhar ali o ver e agir para fazer acontecer, com prazos responsáveis. A gestão que essas meninas hoje fazem, eu não tenho dúvida nenhuma que, naturalmente, se esse espaço for garantido, tem muito que se evoluir, a gente tem muito que crescer, tendo mais essa força intelectual que são as alunas, os médicos, né? Que puxam muitas vezes a própria turma, tanto na qualidade acadêmica quanto para além dos conteúdos do curso médico, né? Então, assim, eu não tenho a menor dúvida de que isso é inexorável, essa mudança. Que bom que a Gabriela falou de inspiração. Elas certamente buscam as suas inspirações para ir além e fazer o que tem que ser feito. Recentemente, a gente teve a participação do Empodera lá na nossa instituição para falar um pouco de diversidade, falar de inclusão, e aí muitos dos dados que foram discutidos aqui sobre quanto mais diverso, né, é o ambiente, é a forma com que a gente constrói a nossa comunidade, maior a potência, porque você tem, obviamente, visões diferentes que se somam, e a resultante é sempre uma resultante melhor do que se todo mundo pensar igual. A gente acaba andando de lado e patinando no mesmo lugar. Então, eu fico bem feliz de ver que a nossa discussão está caminhando, né, para uma reflexão sobre quais são os elementos necessários para tornar o empreendedorismo no Brasil ainda mais poderoso. E aí está se falando da diversidade. Eu acho que é muito interessante. Mas o que eu quero já profetizar é que, olhando para as alunas no seu ciclo de graduação, espere o que vem por aí. Porque se na graduação estão fazendo o que estão fazendo, imagina depois dela. Então,
tem muita coisa boa pela frente vindo aí. Maravilha, Silvio. Carlos Otávio. Então, eu estou aqui pensando aqui o que eu posso, talvez, tanta gente falou tanta coisa boa aí, né? Estou só aprendendo aqui, estou curtindo aqui. Eu tenho um pensamento, assim, pelo caminho que eu tive, né, ao longo desse período aí todo, eu brinco que eu não sou empreendedor, eu sou um buscador, né? Então, na verdade, o que eu acho que o ambiente hoje é muito mais favorável, né? Mas, assim, mesmo assim, eu acho que a gente precisa avançar muito nesse ambiente, assim, porque ainda vejo, e eu acho que talvez as pessoas que estão um pouquinho mais na frente talvez tenha que dar o exemplo para os que são mais novos, que estão irrequietos, né? Que tem essa, como o Romeu estava colocando, tem uma pressa, né? E eu acho que a gente precisa de projetos macro de longo prazo, né? Como eu falo, não é longo prazo, mas assim, a gente precisa do ambiente que as coisas vão sendo construídas, né? Eu, por exemplo, só para dar uma ideia rapidinho para vocês, quando eu comecei, não existia nada na área de saúde. Aí eu precisava aprender alguma coisa. Aí eu procurei a PUC, tinha o IAG lá. Eu demorei 6 meses para convencer eles que eu era um médico e eu precisava aprender alguma coisa de gestão. Eles não acreditavam. O que está fazendo aqui, cara? Você é médico, você vai fazer o que aqui? Só um exemplinho, né? Aí muita coisa aconteceu e aí eu voltei à PUC há uns 5, 6 anos atrás como experiência. E aí eu já acho foi um ambiente muito favorável. Estou colocando isso para vocês entenderem. Eu incubei um projeto como se fosse um spin-off no Gênesis, como experiência. Achei nem que ia rolar assim. Falei, vou ver qual é. Passei por essas etapas todas, tive que fazer um pitch, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Foi uma experiência engraçadíssima para mim, ali comigo mesmo, né? Mas, enfim, o projeto passou e tudo que a gente planejou aconteceu, foi muito legal. E, assim, dentro desse projeto, o que eu acho que nesse projeto que eu incubei lá com a minha equipe toda aqui, com a turma toda, que é meio mulher, metade homem, sempre foi o laboratório meio a meio. Graças a isso eu nunca tive problema. Aliás, eu trabalho bem com as mulheres aqui, elas me ajudam muito. Desde o início sempre teve muitas mulheres, então a gente nunca teve essa questão, para mim nunca foi uma questão, né? Tenho mulheres aqui que estão comigo não vou nem falar o tempo, né, que nasceram aqui com a gente. E aí, o que acontece? Lá na PUC, eu vi um ambiente, eu vi na universidade aquela coisa da empresa júnior, eu pude conviver com as pessoas mais novas, com os consultores. Eles auxiliaram muito o projeto, coisa que eu não tive lá atrás, eu tive que ralar. Se eu for contar para vocês todos os cursos que eu fiz na extramedicina, assim, irrequieto, louco, querendo aprender alguma coisa, eu fiz de tudo. E, assim, bati a cabeça, me esfolei todo para aprender as coisas e a gente não controla. Na verdade, o que eu aprendi é que a gente não controla. E a gente tem que se adaptar, né? E aí, essa criatividade de se adaptar e você ir conseguindo. O nosso negócio é um negócio de nicho muito específico, mas, assim, eu sempre acreditei nele, sempre achei que a gente pode trazer muitos benefícios. Eu acho que tem muitas dores aí na neurologia que precisam de coisas novas. Então, a gente tem um foco, né, de estar sempre buscando soluções, enfim. E eu acho que eu vou chegar no ponto que eu queria. Eu acho que as parcerias são as chaves, né? Você conseguir trabalhar em rede, em grupo, em diferentes perfis, né? Eu acho que, assim, eu sinto que durante muito tempo eu tive muita dificuldade de lidar com isso, que é as pessoas muito, cada um no seu cantinho, né? Aqueles grupos, né? Dentro da própria universidade, né? Aí depois, quando eu fui fazer pós-graduação, fui fazer o doutorado na Unicamp, eu tive um ambiente também muito favorável. Eu vi uma conexão da física com a química, com a medicina. Isso também me ajudou bastante. Eu consegui fazer coisas, eu consegui, inclusive, levar o projeto do laboratório para dentro da universidade. Não era fácil, tinha os problemas da fundação, era muito complexo. Como colocaram aí, né? O ambiente brasileiro é muito difícil, não é favorável, né? Para você conseguir fazer as coisas, e a gente não nasce gestor, né, Felipe? Você tem que aprender a ser um gestor e você nunca acha que você é um bom gestor, porque você está sempre
tendo que aprender com as pessoas, mas eu acho que realmente o relacionamento é muito importante, né? E eu acho que na faculdade de medicina talvez coubesse essa, eu não sei, estou fora um pouco das privadas. As privadas estão com uma cabeça bem diferente, né? Acho que elas têm mais versatilidade para fazer grandes mudanças, mas essa ideia de você começar uma empresa júnior, você conseguir colocar a pesquisa básica junto com a avançada e você ter projetos assim pensando, porque a gente, na minha área aqui, a gente é 100% dependente de tudo que vem de fora. É muito triste. Esse projeto que a gente conseguiu incubar na PUC, para mim, foi uma coisa muito gratificante, porque a gente conseguiu, por incrível que pareça, a gente pequenininho, a gente conseguiu convencer uma multinacional a fazer uma coisa junto com uma empresa nacional para a gente criar um produto, né? Então, eu falo, nossa, foi uma coisa que eu nunca imaginei que a gente ia conseguir fazer, né? Mas, assim, isso num universo muito pequeno, né? O que eu quero dizer, assim, hoje a gente vê o IDOR, né, com todas as conexões e a velocidade. Eu vi a Redditor nascer, a gente fala, nossa, você vê a Redditor crescer, como o ambiente mudou, né? Mas eu ainda sinto muita falta. Eu acho que nós temos pessoas fantásticas, mulheres, homens, de todos os gêneros, de todas as etnias, em vários lugares, mas essas pessoas não estão conectadas. Não é que elas não estão conectadas do ponto de vista de tem ferramenta para se conectar, mas os projetos não estão conectados, né? Eu acho que falta, por exemplo, a gente perde muito, porque você tem pessoas maravilhosas na pesquisa básica, você consegue fazer, a gente fez muita coisa bacana aqui no laboratório, numa esfera micro, né? Mas eu acho que se isso fosse realmente bem costurado, né? Eu acho que a gente teria muitas coisas que a gente precisa buscar lá fora aqui. É óbvio que é um trabalho de longo prazo, mas, assim, quando fizeram a pergunta, né, quais são os desafios e tal, eu vou sair um pouquinho da caixinha aqui. Eu vou falar assim, se eu tivesse 18 anos, 19 anos, 20 anos, eu ia me concentrar nisso. Eu acho que o desafio próximo é como a gente vai cuidar da nossa mente, né? Porque a medicina evoluiu, os estudos, a gente dominou muitas coisas, mas eu acho que a gente está, assim, do ponto de vista de ferramenta, de metodologias, de coisas para você realmente cuidar, tanto do médico, né, como colocaram aí, como que você vai formar um médico? Você tem que cuidar da mente do médico, né? Ele ser um bom médico e dar exemplo, né? Então, e para isso, como é que você vai levar isso para a população, né? Eu acho que aí tem um universo gigantesco, né? E eu acho que todo mundo já falou, quer dizer, hoje esse trabalho que vocês todos fazem, né, com essas ferramentas todas que estão disponíveis, eu acho que mudou completamente, né? Hoje você faz tudo muito mais rápido, né? Você consegue fazer projetos da noite para o dia, aquilo faz acontecer. Se você tiver uma boa equipe, você consegue. E para o pessoal mais novo, não adianta tentar sozinho, né? Eu acho que você tem que entrar num grupo, você vem com a tua ideia e o grupo tem que abrir e tentar fazer a coisa acontecer, né? A gente ficar lá no cantinho não fica muito difícil, né? Não sei, era mais ou menos isso que eu acho que eu posso colocar dentro. Se quiserem fazer alguma pergunta para mim, eu estou aberto. Então, vocês vejam, quer dizer, a rapaziada aí, que o Carlos Otávio, que todos conhecem, aquele cara do Licor, né? Do Licor, e, enfim, é sempre assim, mas também tem um lado importante, que é da especialização em business, com direito da economia, da empresa. Não, isso foi feito na Fundação Getúlio Vargas, com especialização em iMaster em finanças, né, pela PUC-Rio. Então, não é à toa que ele está sempre tentando empreender, e sempre o que ele falou, e todos aqui falaram, a questão da rede, do network, é fundamental. A Gabriela e o Silvio ainda há pouco falou da diversidade, né? Diversidade, eu vejo o quadro atrás de você, Gabriela, bem colorido, viu? Isso me fez exatamente levar essas considerações. Eu acho que a mulher tem uma facilidade muito grande, tá, para o direcionamento exatamente dessas possibilidades da diversidade que nós vemos de gênero, enfim, as diversidades
um todo. A mulher tem uma facilidade muito maior dessa comunicação interpessoal, maior do que a do homem. Então, eu acho que aí é que a mulher precisa trabalhar mais em termos de empreendedorismo. Isso aí é uma pessoa, quer dizer, eu não tenho conhecimento suficiente, sou apenas um neurologista, mas é a percepção que eu posso tirar daquilo que se vê hoje. Talvez o empreendedorismo nessa área seja muito interessante, gostaria que você considerasse, e agradecer também a participação, tem vários colegas aqui, a Júlia Fernandes, a Turma Fudini, o Arthur Xavier, a Camila Pulpi, a Monique, a Solange Camargo, o Thiago Guiar, a Viviane Romão, a Iuna, enfim, que estão nos prestigiando, e deixo aqui aberto para perguntas também, que queiram fazer. Eu sei que o tema é apaixonante, né? Dá vontade, como o Carlos Otávio falou, de ficar só ouvindo para aprender, não é? Mas também vocês podem, certamente, perguntar. E aí, Gabriela, o que você acha dessa observação que o Silvio falou e se você pudesse aprofundar um pouquinho mais? O Silvio, desculpa, o que o Carlos falou, isso? É que o Carlos falou e o Silvio também falou da diversidade, né? Tá, perfeito, não, perfeito. Eu sou suspeita, né? Assim, vim aqui defender o tema e mais do que isso, assim, ao longo da minha carreira também, eu sempre apreciei muito a questão das conexões. Então, trazer diferentes mentes, trazer cada um carrega uma experiência diferente, uma história de vida diferente para endereçar, para abordar uma realidade, né? Então, definitivamente, estou aprendendo também, assim, não tenho a resposta final, faz que tenho, assim, dentro do mundo de diversidade, ainda a minha realidade ainda é muito, é isso que a gente está vivendo hoje, isso aqui é o meu dia a dia. Uma série de homens brancos, alguns cabelos brancos, outros não tão brancos, mas estão em diferentes idades, mas esse é o meu dia a dia. Então, é muito fácil a gente ler, eu tenho cada vez mais lido sobre o assunto, participado de eventos, enfim, mas ainda longe de ser uma grande entendedora ou poder ser assim, representar essa realidade, né? Se a gente for olhar a nossa realidade do ponto de vista de desigualdade de raça, eu acho que ainda é pior do que desigualdade de gênero, né? Então, eu diria que eu estou na pré-escola aí para vivenciar essas outras realidades. Aqui no Rio de Janeiro, bom, eu como uma gaúcha uma boa gaúcha que aprecia o Rio de Janeiro, todo dia olho, por exemplo, para uma Rocinha ou para né, Vidigal aqui perto, isso que, né? E então e penso quanta coisa a gente poderia aprender e desenvolver diferente. Recentemente visitei, inclusive, uma clínica que fica aqui para entender um pouco mais dessa realidade. Então, eu acho que a gente só vai, de fato, entender o tamanho do problema e o tamanho da oportunidade quando a gente colocar isso na nossa realidade, botar esse sapato e ir lá e viver isso, né? Então, pessoalmente, eu tô, como eu disse, na pré-escola, estou aprendendo, mas pelo menos já fiz aquela virada de chave de que é para esse lado, que é a única forma da gente buscar se desenvolver de uma forma, de um modo mais sustentável, né? Definitivamente, a tecnologia e a inovação vêm para endereçar os grandes problemas, mas elas também têm os seus riscos, né? Por exemplo, a concentração e a dependência que a gente acaba tendo de grandes plataformas, como o que aconteceu hoje com todos nós aqui com WhatsApp, Facebook e Instagram, né? Então, por vezes, a velocidade com que as coisas acontecem, né? E aí o poder de alguns poucos grupos deixam essas discussões mais frágeis, né? Hoje, definitivamente, a gente tem ambientes de desigualdade tão fortes e tão desequilibrados que vai mais do que o poder financeiro de capital, mas é uma questão de consciência social para fazer essa mudança, né? Então, faço o convite aqui a todos, eu acredito que cada um tem a sua história, a sua realidade nesse sentido, e definitivamente vocês médicos conhecem das diferentes realidades muito melhor do que eu, pelo que a profissão oferece, né? E eu que sou uma grande admiradora disso. Então, fica um pouco mais assim, o convite é para ampliar o tema de diversidade para gênero, raça, classe social e tentar trabalhar isso de uma forma mais próxima, né? E entender melhor essas realidades. Nós temos aqui um comentário da Ana Teresa Soares de Moura, né?
que, elogiando a sua fala, Gabriela, e dizendo que o machismo é muito presente no nosso meio, infelizmente. Isso é verdade, todos nós sabemos disso, né? É um problema ainda que nós precisamos transpor. A Iuna, ela considera que esse assunto, temos que ter mais assuntos como esse, né? Desenvolver mais a questão do empreendedorismo. E a necessidade de se inserir esse tema no currículo escolar é também uma opinião da Júlia Fernandes. Ou seja, é um assunto da ordem do dia, creio. Tá? E eu gostaria, que já são agora 9h06, 21h06, eu gostaria então de ouvir assim, alguns comentários finais dos colegas, quais seriam as dicas de empreendedorismo, quer dizer, aquele ponto-chave que vocês acham, desde da observação feita ainda há pouco pelo Miguel Varela, né? Lá do Vale do Silício, será que vale a pena jogar ping-pong? Precisamos ir até o Vale do Silício ou a coisa está aqui mesmo? Quer dizer, a gente tem pessoal aqui suficiente para nos orientar, para nos ajudar no processo de empreendedorismo. Então, vamos começar pelo mais jovem, que é o Miguel, dar aquele recadão para a gente começar já a dizer boa noite para a rapaziada. Boa noite, então, pessoal. Já começando falando sobre o Vale, né? Não precisa ir lá. A gente tem tudo hoje disponível aqui. Eu posso trazer o Vale do Silício inteiro para dentro do meu computador. Inclusive, quando eu estou estudando, o tempo todo eu busco referência, seja da aceleradora, a maior aceleradora de lá do Vale do Silício. Estudo muito com conteúdos da Startse, que traz muito conteúdo do Vale do Silício para cá. Então, essa barreira está cada vez mais diminuindo. E eu tenho pessoas muito qualificadas aqui. Falta ainda, com certeza, se for comparado com o mercado de lá, para algumas áreas a gente ainda não tem tanta gente especializada, mas hoje as empresas lá de fora elas contratam desenvolvedores daqui. Tem um monte de brasileiro trabalhando e sendo contratado pelo Google, pelo Facebook, por aí vai, e continuando aqui. Então, tem gente boa pra caramba aqui dentro. Tem empreendedores absurdos. O Nubank hoje é uma das 10 maiores startups do planeta, enfim, está aqui do lado. Quem mora em São Paulo, ali perto da Avenida Rebouças, a sede do Nubank está ali. Você pode esbarrar com essas pessoas por ali, conversar, estão em rodas empreendedoras. Não, com certeza não preciso. E uma das coisas boas de ter ido no Vale foi desmistificar muita coisa. A gente acha que quando chega lá vai estar todo mundo jogando ping-pong, que eu vou ser recebido por um robô no aeroporto, vou pegar meu carro voador e vou chegando até o meu próximo destino, mas é um lugar comum, bonito pra caramba, tá? Mas é um lugar comum, que em alguns pontos existem esses ambientes. Uma coisa que eu achei incrível no Vale do Silício, de inúmeras coisas, né? E a saída para lá foi muito boa para desmistificar e para perceber que tem coisas que até hoje eu aprendo com a ida de lá. Então, eu lembro e falo, pô, amadureci a ponto de agora entender uma coisa a mais. E, cara, isso estava sendo dito lá atrás, faz sentido. Então, teve um boom, uma chuva de aprendizado lá. Ainda aprendo com essa ida ao Vale, mas hoje eu consigo resolver tudo isso por aqui também. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção lá foi Stanford. Stanford é uma universidade que, se você pegasse todas as empresas que passaram por ela e juntasse o valor, o valor dessas empresas anual, a gente teria a 10ª economia do planeta. Então, você conseguir juntar o valor de mercado, a 10ª economia do planeta, dentro de uma universidade, cara, eu achei isso fantástico. Então, lá eles conseguem juntar ciência, tá? Educação, empreendedorismo, o ambiente, o ecossistema é muito favorável. Isso é incrível lá. Então, o que a gente falou aqui muito sobre networking, conversar, entender o que o colega... quais desafios que o colega enfrentou e, consequentemente, ele pode te ajudar com coisas que você está vivendo, isso lá é muito vivo. Então, você, às vezes, está ali tomando café com uma pessoa que já tomou N surras do mercado e que pode te ajudar numa conversa. Então, isso lá é muito vivo. E eu acho que a representatividade que Stanford tem para aquela região toda, para aqueles 70 quilômetros ali, onde estão empresas incríveis aí a nível global, é fantástico. Então, para começar, eu acho que primeiro, muito do que falou, tem que ter muita vontade, você tem que ser agarrado por um propósito, mas ao mesmo tempo não ser vaidoso o suficiente para ver que você pode estar indo para o buraco, usar muitos dados para tomar decisão. Então, empreender é cada vez método científico. Qual é a diferença de empreender
para a ciência, lá o estudo duplo cego, randomizado, a meta-análise, que lá eu não posso errar, eu não posso usar a droga errada para tratar o Covid, tá? Eu tenho que usar a droga certa. Eu não posso usar a droga errada, enfim, que senão eu mato meu paciente. Empreender, eu topo o risco. O quanto que eu quero, de fato, provar que essa tese é super real. Eu quero estar 100% certo disso? Quanto tempo vai demorar? Eu não tenho tempo. Às vezes eu preciso realmente arriscar, e se eu quebrar, eu erro rápido, erro barato, enxuto, para poder corrigir o curso. Então, acho que cada vez mais a empreender é método científico, em diferentes proporções, então você tem que ter uma capacidade analítica absurda, tomada de decisão rápida e gestão. Acho que aquela boa e velha gestão financeira lá da planilha, o negócio tem que parar de fé, tem que ser escalável, replicável, se você quiser, de fato, criar um empreendimento de altíssimo impacto. E você pode empreender lá no... o Brasil é o país com o maior número de empreendedores, que é desde o do camelô até o cara da quintanda ali, e tá tudo ok. Enfim, você tem que ser feliz com o que você faz, né? Tem muito médico que não percebe, mas ele é um baita de um empreendedor, com sua equipe, com a marca que ele vende. Ele vende um produto absurdo, uma gestão de cuidado incrível. E ele é um baita de um produto e ele empreende. Ele mantém o negócio dele vivo, de pé. Ele só não tem uma empresa de tecnologia. Mas eu acho que essas coisas se misturam bastante e é isso. Miguel, olha, muito obrigado mesmo a você pela participação. Quer dizer, eu consegui, junto com o Henrique, ter um time, com o Felipe, digo, ter um time aqui de primeiríssima. Qual é o teu recado, Alex, para a rapaziada nos ouvindo, em termos de faça alguma coisa, empreenda, é importante? Eu acho que o Miguel falou bastante, algumas coisas assim que são importantes. A primeira, eu acho que é a questão de começar, né? Muita gente fica com ideia, fica pensando, esperando o melhor momento, a melhor ideia, o melhor, o ponto mais adequado, o produto mais completo. Na verdade, tem que começar, porque realmente muito do processo de empreender é tentativa e erro, né? E é justamente assumir o risco, como disse o Miguel, acho que esse exemplo vale bem. E a segunda questão é realmente buscar informação, né? E complementar capacidades. Então, se você é um bom, vamos dizer assim, um bom programador, de repente você vai precisar de um bom comunicador, um bom vendedor, né? Então, buscar... Hoje o mercado está propício para partnerships, várias possibilidades de parcerias entre pessoas que têm capacidades diferentes e um negócio é feito de pessoas com capacidades diferentes. A diversidade, ela não é só num determinado nível, é em diversos níveis, né? Porque a gente precisa de gente muito diversa para dar certo. Desde competências, a estilos de vida, a gênero, né? A raça, eu acho que tudo complementa. E aí a grande questão realmente é começar e estar aberto ao erro, né? E aceitar que é só através do erro. Hoje estava conversando com a minha filha hoje de manhã cedo e ela estava preocupada com eu posso fazer o tema, mas eu posso errar. Sim, mas é só assim que a gente aprende, né? É só errando que a gente aprende, não tem outro jeito. É exatamente isso, e a gente vai errar bastante como empreendedor. Eu acho que estar aberto ao erro é o primeiro passo, né? Por isso começa logo e vai testando e vai aprendendo. Eu acho que é isso aí. Você, agradeço muito. E, Alex, vou até aproveitar, porque como seu pai criou o Instituto do Cérebro, né, que é uma potência em termos de pesquisa, em termos de formação de pessoal, né? E você veja que já é uma geração que a pergunta vai... Essa história do empreendedorismo não é só do jovem, também qualquer idade é a idade de empreender. Então, em vez de muita gente, já com seus 60, 70, 80 anos, perder tempo com algumas coisas, é melhor usar toda essa bagagem para empreender, trazer alguma Genial. coisa. Não é? Eu acho isso... Genial. Dá uma importância. Achei a sua colocação perfeita, porque não tem idade, né, doutor Oswaldo? Tem um filme que é a história do McDonald's, que é muito interessante nesse aspecto, não tem idade, né? Na verdade, os problemas estão aí para serem resolvidos, quer dizer,
quando a gente tiver, não importa a idade, se a gente está enxergando o problema, está enxergando uma solução, vamos atrás. Grande, excelente colocação. E aí, Carlos Otávio, você acha que essa história da gente ver tal e tal, apenas isso resolve ou, de repente, os velhinhos e as velhinhas podem também empreender bastante, como o Alex falou ainda? Acredito. Eu vejo minha mãe com 85 anos, aí dava para ela dar um gás. Tá boazinha. Mas eu resumiria assim, tipo, eu acho que você precisa ter uma causa, né? Você traça um caminho para você, uma causa bacana, pensando sempre que o que você pode trazer de bom para onde você está, e ir atrás do conhecimento. Aí o conhecimento é tudo, né? E aí o conhecimento vai nessa linha bem ampla, né? Tanto da parte mais específica, como do conhecimento geral, de conhecer as pessoas, de saber se relacionar, buscar soluções, correr atrás de conhecimento o tempo todo, fazer as interlocuções para tentar buscar soluções. Acho que esse tripézinho aí é fundamental. Perfeito, porque cada vez mais, ouviu, Silvio? Agradeço a você, Carlos Otávio, pela participação importantíssima. E cada vez mais, Silvio, a gente vê que o pessoal vai envelhecendo, né? E aquela história, a garotada que nasce hoje vai chegar até os 100 anos. E muitos que já estão vivendo por aí com 80 poderiam estar produzindo bastante. Quer dizer, você acha que é importante, quer dizer, o foco que a gente tem que dar ao empreendedorismo nesse segmento e despertar o nosso jovem para isso, quer dizer, o nosso acadêmico na faculdade, o nosso aluno de pós-graduação, nesse segmento, eu acho que é o segmento que é do futuro. O pessoal está ficando cada vez mais velho, cada vez mais diversificado as suas expectativas, né? Então, o que você acha, Silvio? O que a gente pode fazer e concorrer para a educação dessa rapaziada? Eu quero aproveitar aqui, pelo que eu entendi aqui da dinâmica, já aproveitar para responder esse ponto e já agradecer a oportunidade de estar aqui nessa conversa e já seguir para as despedidas, né? Aqui o nosso boa noite, mas dizer que cada vez que a gente encontra um grupo como esse aqui dedicado a transformar a ciência, e aqui vendo a fala do Miguel, essa vontade de investir no nosso país e acreditar que a gente tem aqui as ferramentas necessárias para isso. Eu acho que a gente tem que transformar aqueles que já estão realmente envolvidos no processo, mas plantar essa sementinha também nos nossos graduandos, que na verdade estão em formação, estão na fase da vida em que essa mosquinha precisa morder, até para facilitar, trilhar o caminho para chegar aonde deseja. Foi falado aqui pela Gabriela, pelo Romeu, o que fazer se a gente decide seguir por esse caminho. Foi falado muito em relação a uma boa formação. Só que a gente, para se formar bem, ajuda se a gente sabe onde quer chegar, porque a gente vai já desenhando os nossos próximos passos de acordo com a meta aonde a gente quer atingir. Nunca é a meta final, né? Porque a gente chega na meta e quer superar e buscar uma nova, mas acho que esse é o espírito empreendedor, né? Então, acho que me estimula cada vez mais a conversa como a de hoje, a gente a investir, botar toda a energia em trazer para o período de formação, né? Esse período formativo do futuro médico, os elementos que ele precisa para chegar e desenvolver aquilo que ele desejar, seja estar no consultório, seja estar no hospital, seja trabalhar dando plantão, seja empreendendo, independente de qual seja o desejo dele, a gente instrumentalizar para isso. E acho que, como foi colocado aqui, que a idade ela já deixou de ser barreira há muito tempo, né? Eu acho que tem gente que fala assim, o céu é o limite. Eu acho que não, eu acho que o céu já deixou de ser o limite para todo mundo que acredita, né? E acho que, não sei que limite mas o céu como limite, eu acho que já está ultrapassado, né? O céu já está tão próximo, então deixa o limite ser alguma coisa para além dele, né?
Então, acho que é isso. A gente agora consolidar toda essa energia, essa vontade de fazer diferente e trazer para o nosso dia a dia, ajudando a transformar. E daqui a alguns anos a gente vai estar reunido aqui no Clube do Nervo, daqui a alguns anos, e olhando como as coisas mudaram, e como bem foi colocado aqui, se avança tão rápido que a gente tem que ter cuidado para não ficar também refém de alguma dessas ferramentas, né? Hoje foi incrível a forma com que as pessoas, por terem sido pegas de surpresa, lidaram com a situação de perder lá as redes sociais. Eu acho que talvez isso seja uma lição para a gente estar sempre empreendendo, sempre evoluindo, mas estar sempre preparado pro paraquedas de emergência, né? Quer dizer, a gente tem que estar com paraquedas aqui e já com outra cordinha preparada para puxar, porque as eventualidades acontecem a todo momento. Obrigado, professor Oswaldo, mais uma vez. Parabéns pelo evento incrível, por ter juntado tantas pessoas inspiradoras e que seja um módulo aqui do Clube do Nervo, o primeiro de muitos, né? Acho que todos os que estão aqui já estão convidados para o nosso lançamento aí da UPCI e outras grandes iniciativas do grupo que precisam de pessoas como essas próximas para a gente juntos criarmos essa comunidade empreendedora. Obrigado, boa noite. Muito obrigado a você, Silvio. Você chamou a atenção, eu ia até comentar da questão da diversidade, né? Quando se quer empreender e fazer, não importa a diversidade. E eu notei um comportamento muito curioso, quer dizer, vários colegas persistiram, entraram, mas muitos, certamente, eu vi que o WhatsApp, o Instagram está movimentadíssimo agora. E as pessoas ficam tão ligadas a algumas mídias, né, que elas acabam ficando na dependência direta. Elas perdem até o rumo. Então, foi um evento muito interessante que aconteceu hoje, mostrando que no empreendedorismo a gente não pode perder o rumo, a gente pode tentar e errar. Isso foi o que eu mais aprendi hoje. E que é tentativa e erro, a gente chega lá. E a Gabriela, então, vai nos falar se isso realmente é assim mesmo. Tentativa, erro e vamos em frente. É isso aí, tem alguns princípios aqui, né? E uma crença muito grande para mim é que os maiores problemas do mundo serão resolvidos por empreendedores. E definitivamente na saúde a gente está vendo muita coisa interessante, né? E também que os empreendedores são as melhores formas de expressar o nosso futuro, né? Que é o que a gente também falou bastante aqui. Então, o futuro da humanidade é melhor expressado pelos empreendedores. E, por fim, não poderia deixar de falar que os empreendedores que não estão considerando a diversidade estão deixando na mesa muitas oportunidades. Exato. E termino aqui com um imenso agradecimento a todos e super animada também com o fato de termos plantado mais uma sementinha do empreendedorismo agora no Clube do Nervo. E parabéns aí pela iniciativa, é um prazer estar com todos vocês. Muito obrigado mesmo, Gabriela. E vamos ouvir o Felipe, né, Felipe? Algum recado, Felipe, que você nos passa hoje? Eu queria, primeiramente, professor, agradecer ao senhor pelo convite, né, de conseguir fazer o evento, coordenar, ajudar a fazer o evento. O senhor está lá no céu, o senhor está lá no céu. Né? Eu, quando conheci o Peter Dick, o professor Peter Dick, eu disse, professor, o senhor, sabe, meu nome é Peter, meu nome não é professor, nem senhor, entendeu? Oswaldo apenas, tá? Mas vai lá, Felipe. Assim, agradecer a todos que vieram numa segunda-feira à noite, doaram seu tempo para ensinar a todos nós que estivemos presentes aqui. Eu aprendi demais. Todas as falas foram gotas de sabedoria muito importantes. E, assim, muito obrigado mesmo. Agradecer, professor, novamente, Oswaldo agora. Oswaldo, pela abertura e pela inteligência em estar sempre aberto a coisas novas. Eu admiro muito isso no senhor, sempre admirei, porque está sempre na vanguarda, sempre buscando o que está surgindo, o que vai vir, o que é novidade e como a gente pode divulgar essa novidade para as pessoas que estão em formação e que estão ao nosso lado, que às vezes não têm acesso a isso. Então, muito obrigado a todo mundo. Admiro cada um que está aqui. Quem eu não conhecia, estou admirando agora, tá? Mas todos foram muito humanos comigo. Todas as vezes que eu cheguei, falei,
Por exemplo, Carlos Otávio, Carlos, por favor, participa do evento aqui com a gente, não sei o quê. Não, tá bom, tá ótimo. Lá tá bom, vamos participar. Gabriela, de primeira, falou, não, ótimo, vamos. O Miguel também. E todos os outros que vieram ao convite do professor Oswaldo. Muito obrigado mesmo. Eu estou à disposição, né, para quem quiser, no LinkedIn, qualquer coisa para discutir sobre empreendedorismo, sobre qualquer outra dessas alternativas, startup, etc. Claro que tem gente muito mais qualificada que eu, mas eu estou à disposição. Um grande abraço, muito obrigado a todos. Muito obrigado, pessoal. Eu gostaria de agradecer a você, Felipe, essa parceria que já vem desde a residência, e você vê que eu sempre acredito em você. O Clube do Nervo, a gente vai continuar, e em breve vai ser um evento híbrido. Nós vamos continuar na internet, mais lá no Copstar, que tem um bom coffee break, enfim. E por isso eu agradeço ao grupo, a Redditor, ao grupo do Copstar e toda a infraestrutura que nos é dada, como também a ABNRJ, que esse é um evento oficial da Academia Brasileira de Neurologia, no capítulo do Rio de Janeiro, em que hoje o Silvio, por exemplo, participa da diretoria, em que tem como presidência a Isabela D'André. Então, agradecer à ABNRJ, à Academia Brasileira de Neurologia, enfim, e também a HealthMed, que propicia a página do YouTube do Clube do Nervo. Então, esse evento foi todo, essa reunião, digo, esse bate-papo, todo gravado e poderá ser visto depois. Eu acho que o grande recado é isso. Eu tenho que pensar sempre no amanhã. Eu acho que essa visão, olhar para frente, é fundamental. E isso é que deve nortear a todos nós, em todas as nossas atividades profissionais, afetivas, enfim, em todas as situações do relacionamento humano. Existir é olhar para amanhã. Eu acho que esse é o grande recado para todos nós. E eu só tenho que agradecer ao Romeu Domingues, a parceria do Silvio Peçanha, quer dizer, sem dúvida, isso tem feito olhar muito para amanhã, já falei isso para ele, tá? A Gabriela, por tudo o que ela nos trouxe e ensinou, ao Alex Costa, ao Carlos Otávio, ao Miguel Barrelo. Infelizmente, o Fernando não pôde hoje, por uma dificuldade mais de conexão mesmo, e ao Felipe Radenfeld. Então, muito obrigado a vocês, e em breve retornaremos. Vai ser muito importante, porque eu acho que o tema é extraordinariamente importante, e eu deixo um recado àqueles que vierem assistir no YouTube, que contatos serão fornecidos na própria página do YouTube, no sentido de que possam assistir a essa reunião. Ao mesmo tempo que aqueles que quiserem, de outros grupos, poderão ter o link para essa nossa reunião, para divulgar esses pensamentos da maior importância de um time que, sem dúvida, reunir colegas desse naipe é extraordinariamente difícil, e eu só tenho que agradecer a disponibilidade de tempo de pessoas que têm sempre, como na ordem do dia, o empreendedorismo. Muito obrigado a vocês, uma excelente noite para todos. Grande abraço. Obrigado, Oswaldo. Um abraço. A todos. Prazer. Tchau, tchau. Muito obrigada, um abraço, boa noite. Noite.